Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho desse oitavo domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Lucas, onde Jesus, que se encontra a caminho, nos apresenta alguns ditos populares próprios da sua época. Jesus, como um grande orador, é claro, ele usa de uma técnica ele começa com um assunto e depois rapidamente ele muda desse assunto para outro, para que os seus ouvintes possam ficar atentos e despertar também a curiosidade daqueles que estão ouvindo. Hoje Jesus nos apresenta esses ditos e entre eles ele começa dizendo: pode um cego guiar outro cego? E aí ele mesmo responde, com uma pergunta, não cairão os dois num buraco? O que ele quer dizer com essa questão da cegueira? Obviamente que Jesus não está aqui se referindo simplesmente a alguém que tenha nascido com a doença da cegueira, ou que tenha se tornado cego. Cego para a Sagrada Escritura, a compreensão judaica para Jesus, significa aqueles que não têm os mandamentos dados por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai como guia da sua vida. Então, essas pessoas que não têm os mandamentos como sua motivação, como local seu próprio para reflexão, são pessoas como que cegas no caminho para Deus. Portanto, como a gente pode querer guiar, orientar, dar conselhos a alguém se eu não levo a sério ou não tenho para comigo aquilo que são os mandamentos da lei de Deus, onde ali se encontram os 3 primeiros, a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus, e os outros 7, a maneira como nós devemos nos relacionarmos uns com os outros. Então, quem põe em prática os mandamentos da lei de Deus, essa pessoa realmente, ela é alguém que enxerga e pode ajudar os outros também a caminhar. Um segundo dito que ele vai dizer um discípulo não é maior do que o mestre, porque um discípulo bem formado será como o mestre. O que Jesus quer dizer com essa expressão? Que nós, por nós mesmos, nós não temos como superar a pessoa de Jesus, ou seja, nós não podemos nos colocar no lugar dele. Ele sempre será para nós a nossa referência. Referência na maneira como nós devemos nos relacionar com o Pai do céu, referência como nós nos devemos relacionarmos uns com os outros, referência como nós devemos nos relacionar com as demais criaturas. Então, Jesus, como mestre, ele sempre será a nossa referência. Um terceiro dito, que é muito interessante, que ele vai dizer: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? É muito interessante essa comparação, porque um cisco é algo assim muito pequeno, muito insignificante, praticamente imperceptível, enquanto que a trave já é algo grande, maior, perceptível. O que Jesus quer dizer com isso? Muitas vezes nós nos deixamos tomar por pequenas situações da vida das outras pessoas em que nós acabamos condenando e julgando a estas pessoas. Eu sempre me faço uma reflexão dizendo, se nós levássemos para Jesus e para Nossa Senhora uma determinada situação sobre alguém, situação essa que nós nem saberíamos dizer realmente como ela se dá, qual seria a resposta que eles nos dariam? Pensando nisso, um dia me veio a iluminação, a resposta. Jesus e Nossa Senhora iriam nos dizer o que é que nós podemos fazer para ajudar a estas pessoas. Então, diante de um pequeno cisco, um pequeno problema, um mal-entendido que alguém possa estar vivendo, a nossa prática sempre tem que ser a prática da caridade. Paz e bem a todos. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Que eu leve o